Hoje nosso tema é um misto de responsabilidade social, de cidadania e de saúde. Vamos falar sobre dengue, uma doença alarmante que está preocupando muito a população uberabense. E a responsabilidade é do poder público, mas é sua, é nossa também. Para falar sobre dengue, o nosso convidado é o Dr. Farrim Salwan. Ele é médico e é secretário municipal de saúde. Seja muito bem-vindo, Dr. Farrim, ao nosso programa. Obrigado, Vacira. É um prazer estar aqui no programa Movimento. Nós vamos começar, secretário, falando da conceituação. O que é dengue? Nós precisamos trabalhar dessa maneira consciente, da maneira bastante didática. Olha, dengue é uma doença causada por um vírus, né? E esse vírus tem 4 tipos, tipo 1, 2, 3 e 4, que esse vírus é transmitido por um vetor, e esse vetor é um mosquito chamado Aedes aegypti. Esse mosquito ele tem umas características, né, importantes, porque ele é um mosquito bem pequenininho, ele é domiciliar, ou seja, ele gosta de viver dentro da casa das pessoas, e quando ele pica uma pessoa, né, e essa pessoa tem o vírus da dengue, esse vírus entra dentro dele, se reproduz dentro dele, e quando ele picar uma outra pessoa, ele vai contaminar essa pessoa. É uma doença infecto-contagiosa, ou seja, causada por uma infecção. Ela não passa de um ser humano para outro ser humano. Você só adquire a dengue se for picada pelo mosquito. E aí a pessoa, depois de 5, 6 dias que ela é picada pelo mosquito, contaminado pelo vírus, ela então passa a ter os sintomas. Os sintomas são principalmente febre alta, podem também ter dor ocular muito grande, pode ter manchas na pele, pode perder a pressão pode abaixar muito nessa pessoa e sente uma tremenda dores musculares e também nas juntas, né? Então essa pessoa pode sentir todas essas dores. Tem gente que fala que também sente assim, uma bambeza no corpo, nas pernas. É verdade, Vacira. Na verdade, tem pessoas que têm os sintomas menores, quer dizer, sente menos coisas. Mas a dengue pode ser de vários jeitos, né? Então, por isso é que é importante, qualquer desses sintomas, dores musculares, essa bambeza, a pessoa começa a não ter gosto para comer nada porque o vírus ataca o fígado da pessoa, a pessoa às vezes não consegue nem tomar água. Já tem outros casos que ela é mais branda, né? Mas o que é mais importante é que, como nós já tivemos dengue em 2006 e foi uma epidemia em que muitas pessoas tiveram dengue, é muito importante dizer que agora, quando a pessoa tem dengue, nesse momento, a dengue pode ser muito mais complicada, pode ser muito mais forte e por ela ser mais complicada, nós podemos ter o que nós chamamos de forma grave da doença. E nessa forma grave da doença, nós podemos até ter complicações maiores em que realmente a pessoa passa a ficar com sintomas muito fortes, com muitas dores e pode perder a pressão dela pode abaixar muito rapidamente, ela pode perder líquidos, ela pode até sangrar e nesse caso a urgência é muito importante. É por isso que começando o seu programa eu já preciso fazer um apelo à população. Quando tiver com quaisquer sintomas de dengue, tem que procurar um médico. Essas manchas que o senhor se refere, tem que cor? Essas manchas são vermelhas. Elas podem ser de vários formatos. O mais comum são manchas pequenininhas, que a gente chama de puntiforme, na pele da pessoa, principalmente nos braços. Mas ela também pode ser maiores, principalmente na barriga, no peito, nas costas, na coxa, e elas podem ter um aspecto maior. Essas manchas são devido a pequenos sangramentos que a pessoa tem dentro da pele dela. Quando o sangramento é de uma artériazinha, de uma veiazinha pequenininha, então aquelas manchas ficam pequenininhas. Mas se a mancha for maior, é porque com certeza extravasou um pouco mais de sangue. E também tem uma reação alérgica. Por isso que as pessoas falam também que sentem muita coceira, porque esse sangue que sai, esse extravasamento do líquido, do sangue das veias, faz com que na pele fiquem essas manchinhas e cause uma alergia. E essa alergia faz as pessoas se sentirem que estão precisando coçar bastante o corpo também. Secretário, temos assim comprovado vários tipos de dengue, né? Temos. Qual que é mais comum? Olha, em 2006, nós tivemos principalmente dengue pelo tipo 3.
porque era o vírus que mais se tinha na nossa cidade, na nossa região e no Brasil. Uma característica da dengue é que quando você tem 4 tipos, o 1, o 2, o 3, o 4, mas quando você tem por um dos tipos, você não tem mais por ele. Você só tem uma vez. Por exemplo, então, muitas pessoas tiveram pelo tipo 3, não vão ter mais pelo tipo 3. Mas ela pode ter outro tipo de dengue. Agora pode ter outra dengue por outro tipo. E na nossa cidade hoje, o tipo mais frequente é o tipo 1. Né? Então, e quando a pessoa, como eu já disse, tem pela segunda vez, a chance de ter a forma mais complicada é maior, a forma grave é maior, a forma hemorrágica também pode aparecer mais e podemos até ter óbito. Qual que é o tempo de duração desse período de doença, que a pessoa precisa de repouso? Então, isso é muito variável, Vacira, porque é como eu disse, tem pessoas que têm dengue e às vezes confunde até com uma gripezinha. Elas nem dão bola, elas têm uma resistência maior, principalmente se está pegando pela primeira vez, elas não sentem muitos sintomas. E uma hidratação, um repouso leve, isso é suficiente. Mas tem pessoas que sentem muito mais. Então elas precisam de mais cuidado. E eu aqui quero alertar principalmente aquelas pessoas que já têm uma outra doença, que já têm uma outra patologia, como os diabéticos, as pessoas que estão tratando de câncer, as pessoas que têm hipertensão, aquelas que têm problemas no coração, as pessoas de mais idade, essas pessoas têm que ter um cuidado maior. Parece que a evolução nessas pessoas da dengue é mais rápida, então por isso elas também precisam procurar os médicos mais cedo. No Brasil, tem muitos casos, em várias cidades, né? Tem alguma característica assim para ter esse volume de casos de dengue no país? A dengue é uma doença de características de país subtropical, de país tropical, né? Então é onde chove muito e faz calor ao mesmo tempo. Porque o mosquito da dengue, ele tem uma característica interessante porque ele precisa de água para se reproduzir, né? Quem pica a gente é só a fêmea, o macho não pica, o mosquito macho não pica, ele se alimenta de frutas. Mas a fêmea, ela se acasala uma vez na sua vida com o macho e ali produz muitos ovos. Ela pode produzir de 300 a 400 ovos só por aquela cópula. E ela, para que esses ovos se desenvolvam dentro dela, ela precisa de proteína. E a proteína que ela prefere é do sangue do ser humano. Então, por isso que ela pica em busca do sangue. A picada dessa fêmea do mosquito da dengue não dói quase, as pessoas não percebem muitas vezes que foram picadas e depois vão descobrir que estão com a dengue. É muito importante que a gente fale aqui que o mosquito da dengue ele é caseiro, ele só faz voos baixos, ele não voa muito alto, ele fica debaixo da mesa principalmente, debaixo da cama, ele se esconde ali até o entardecer, até umas 5 horas da tarde, quando ele sai e vai buscar o alimento dele para picar. Aí quando ele pica, ele começa a alimentar os seus ovos, ele amadurece esses ovos e vai colocar esses ovos, ele coloca de 60, 40, 60 ovos por vez que ele faz e ele coloca, por exemplo, numa água e a água tem que ser limpa. Normalmente até uma tampinha de garrafa jogada no quintal que acumula um pouquinho da água da chuva é o suficiente para ele colocar os ovos dele. E uma característica muito importante é que você fala assim, bom, Uberaba, por exemplo, às vezes passa 6 meses sem chover, não é? Por que não acaba? Porque aquele ovo daquele mosquito da dengue resiste à seca. Então, mesmo na época da seca, aquele ovinho colocado lá, ele fica ali. Quando chover e tiver água, ele se reidrata, aí vira larva, a larva vira pulpa, a pulpa vira mosquito e vai picar as outras pessoas. Uma outra coisa que se descobriu é que uma fêmea contaminada, o mosquito da dengue contaminado com vírus, ele reproduz já para os ovos dele e muitos dos mosquitos que vão nascer daqueles ovos da fêmea contaminada também já vão nascer contaminados.
Então, quer dizer, a reprodução da doença é muito grande. Agora, é característica de país tropical, é característica de país que ainda precisa se educar em relação à higiene, porque você não jogar lixo dentro da sua casa é higiene, você não jogar lixo no seu quintal, que também é sua casa, é higiene, né? E não precisa, viu, Ivacira, ficar esperando o pessoal das zoonoses para limpar o seu quintal. Você tem que fazer isso também todos os dias. E dentro da sua casa, onde mora o mosquito, você tem que limpar também. Nós estamos vendo que tem, assim, às vezes, várias pessoas na mesma família, né, sendo contaminadas em tratamento de dengue. É possível fazer esse tratamento em casa? Porque às vezes a pessoa pensa assim, a minha mãe já teve, eu sei que os sintomas são esses, eu posso estar me cuidando da mesma maneira. Depende, Vacira. Eu acho isso muito complicado, principalmente porque a dengue tem determinados medicamentos que você não pode tomar de maneira alguma. E são medicamentos de uso comum da população. Por exemplo, o Melhoral, né? O AS, você não pode, anti-inflamatórios, você não pode tomar. Porque esses remédios, esses medicamentos, eles podem também diminuir a sua coagulação. E uma das coisas que a doença da dengue faz é diminuir a sua coagulação, é abaixar o número de uma célula que chama plaquetas, e essa célula que faz a coagulação do nosso corpo. Como você tem alguns medicamentos que também abaixam a nossa coagulação, se você tiver com dengue, você pode sangrar mais rápido. Então é muito perigoso essa automedicação. Eu não aconselho ninguém a se tratar sozinho da dengue. Eu aconselho todo mundo, se tiver sintoma, procurar uma orientação médica. Está disponível na rede pública um tratamento para dengue específico, né? Tem sim. Nós temos hoje o SED, que é o Centro Especializado em Dengue. É claro que nós fizemos o SED pensando que iríamos atender 50, 70, 80 pacientes por dia, mas hoje nós atendemos de 250 a 300 pacientes por dia de pessoas lá, além de também ter o tratamento nas duas UPAs, na São Benedito e também na UPA do Mirante, além de ter o tratamento no pronto-socorro de vários hospitais da cidade e além também de ter o tratamento nas matriciais, nas 5 matriciais da cidade até 10 horas da noite agora. Nas unidades básicas de saúde, no PSF, você também pode começar a se inteirar do tratamento, a começar um tratamento, e se for um tratamento leve, você pode, o médico ou a enfermeira vão te aconselhar a ficar na sua casa, não tem problema, mas aí você está sob orientação, e se for um caso mais grave, vão te encaminhar para o Centro Especializado em Dengue. Dr. Varrim, nós temos os dados que foram divulgados na mídia, que indicam que mais de 6.500 casos de dengue em Uberaba, quase 130 são considerados graves. Isso é realmente muito preocupante. É muito preocupante, Vacira, muito preocupante, é uma luta muito grande. Realmente o que nós estamos colhendo hoje é o que foi plantado no passado. Né? Quando a gente deixa de fazer prevenção, né? Deixamos de fazer o dever de casa, realmente você pode colher frutos que você não gostaria de colher. E é o que aconteceu, né? No ano passado foi feito menos prevenção, foi feito menos visitas domiciliares, foi feito menos combate ao mosquito da dengue, e é por isso que estamos aí com essa epidemia que começou no ano passado. Mas temos que enfrentar, né? E como você disse, os casos graves já são mais de 130. Esses casos são devidos principalmente a complicações, porque de pessoas que já tiveram dengue uma vez e estão tendo pela segunda vez. Mas deixar claro que dessas 130 que foram atendidas no nosso centro especializado em dengue, tiveram que ser encaminhadas para hospitais, mas graças a Deus a grande maioria já está na sua casa tratada, né? Infelizmente algumas se complicaram mais, mas a grande maioria já estão tratadas e já estão em casa. E quanto à dengue hemorrágica? Até o mês de março de 2013, quantos casos que foram constatados? Olha, nós tivemos mais de 15 casos de suspeita de dengue hemorrágica, mas um caso só de óbito por dengue hemorrágica. É bom deixar muito claro, né, doutor Varrim, que a dengue mata. É verdade. Nós já tivemos 7 mortes comprovadas esse ano por dengue
complicada, por complicações da dengue. Em sua maioria, eram pessoas que tinham realmente alguma outra doença, né? Dos 7 complicados de dengue, dos 7 casos que complicaram de dengue, dos 7 casos que tiveram uma dengue complicada e vieram a falecer, 3 deles eram diabéticos, um estava em tratamento de câncer, né? E por isso tomando quimioterápico, era até câncer de próstata, era um senhor, o outro era chagásico, o outro cardiopata e teve um de dengue hemorrágica. Então, uma outra característica que 3 desses 7 que faleceram tinham mais de 71 anos de idade. Então, também mostrando que a gente tem que ter um cuidado maior com o idoso. É bom a gente ressaltar e voltar a falar na questão da prevenção contínua e permanente, né? Esse aspecto da sazonalidade, das chuvas. Então, as pessoas não devem se descuidar. Elas devem continuar atenta com os cuidados dentro da sua casa e do seu quintal. Tudo que é prevenção, Ivacira, tem que ser continuado. Tudo que é prevenção. Eu fico, às vezes, pensando, por que se faz prevenção de AIDS, por exemplo, só no carnaval? Não é só no carnaval. Pode ser que no carnaval você tenha mais exposição das pessoas para pegar AIDS, né? Por que se faz prevenção de beber e dirigir só durante eventos grandes como o carnaval, ou no final de ano, ou nas férias? Não, em qualquer época você também não pode beber e dirigir, né? Por que se faz prevenção também de dengue só na época que está chovendo? Não, a prevenção tem que ser continuada. Toda prevenção deve ser continuada. É isso que nós vamos fazer esse ano para tentar sair dessa epidemia. Nesse momento nós estamos em plena crise. A dengue, ela tem o pico em março e abril. Quer dizer, então nós ainda estamos por viver esse pico, né? Se a gente tivesse feito a prevenção correta no ano passado, provavelmente não estaríamos aqui sofrendo como estamos sofrendo para combater essa doença e evitar o sofrimento das pessoas. Mas como não foi feito, então estamos colhendo isso. Agora, temos que fazer esse ano corretamente e as pessoas não podem deixar de nos ajudar, né? Eu quero aqui agradecer a todos os movimentos que têm sido feitos nas escolas, né? Eu recentemente teve o apitaço numa escola, porque envolver a criança é muito importante. Estamos aí com o movimento evangélico que tem nos ajudado muito, fazendo mutirões, fizemos no Residencial 2000, no Alfredo Freire, né? Temos aí pessoal da Igreja Católica se mobilizando para nos ajudar, enfim, temos aí o pessoal do Rotary, do Lions, todos eles estão se envolvendo, né? Porque nós precisamos realmente juntar a população. Quando a Prefeitura, a Secretaria de Saúde não se preocupa, realmente as pessoas ficam mais relaxadas e acham que está tudo sob controle. Mas é por isso que nós não vamos nos relaxar, é por isso que nós não vamos nos acomodar. Está sendo uma guerra muito difícil, mas ela seria muito mais se não tivesse o apelo da população e a população nos ajudando. Agora, eu preciso ainda que aquela pessoa que não se conscientizou, que não limpa o seu quintal, que não vai ao quintal depois da chuva, que ela comece a fazer isso. É importante para a sua própria família, porque se você criar o mosquito da dengue dentro da sua casa, no seu quintal, você ou até a sua família poderá ser picado e ter a doença. A situação está tão grave que recentemente vocês buscaram um reforço no governo do estado e chegou para Uberaba, o que foi enviado? Pessoal, recursos humanos? Na verdade, Vacira, desde o final do ano passado, ainda antes da gente assumir, Uberaba já estava em segundo lugar em contaminações. Isso fez com que a gente já planejasse medidas, porque sabíamos que ia explodir. Nós assumimos dia 2 de janeiro. Mas qual que é a cidade que é em primeiro lugar? Em primeiro lugar foi Belo Horizonte, com 5.900 casos no ano passado. Depois, Uberaba com 4.900. Agora, olha a desproporção, Belo Horizonte com quase 4 milhões de habitantes e Uberaba com 320 mil habitantes. Mas quando nós pensamos que íamos pegar esse trabalho todo pela frente e havia o risco iminente da epidemia, porque em novembro e dezembro já tivemos uma alta muito significativa dos casos de dengue na cidade, nós então começamos a nos preparar. E fizemos contato com o governo do estado, que prontamente, através do consórcio intermunicipal, nos trouxe recursos.
Fizemos já 2 vezes, trouxemos 2 vezes a frente estadual de combate à dengue, que nos ajuda a limpar as casas, que nos ajuda a dedetizar essas casas, né? Tínhamos 4 carros de UBV, 4 carros do Fumacê, hoje já temos 8. Tínhamos 18 bombas costais, né, quando nós chegamos ao governo, e 11 delas estavam funcionando, 7 não estavam, consertamos as 7, ficamos com as 18 funcionando, aí fui no Ministério da Saúde, consegui mais 20 bombas costais, estão todas trabalhando, chegamos com 92 agentes sanitários no município, e 22 estavam afastados por doença médica, por atestado médico, e o prefeito nos permitiu que contratasse imediatamente mais 70, depois contratamos mais 18 e estamos procurando contratar mais 30 ou 40 ainda esse mês para nos ajudar também no combate. Montamos o SED, né, que funciona na UPA São Benedito, o SED do Mirante também foi recentemente inaugurado e todas as UPAs estão preparadas. Mas Uberaba tem uma falta crônica de leitos de hospitais, né? E esses leitos também é outra forma que nós deixamos de preparar a nossa cidade para uma situação como essa que nós estamos vivendo. Hoje nós não temos vagas nem nos hospitais públicos e até mesmo nos hospitais particulares, por causa que a doença não escolhe a quem vai pegar. Por isso é importante a participação de todos. Existe uma sugestão dessa aplicação do Fumacê, deve ser também por via aérea, né? Por avião. Vocês pensaram nisso? Isso é eficiente? Tem essa possibilidade? Nós temos esse estudo foi feito, aqui no Brasil nunca foi feito assim, tem sido feito em alguns países até como a África. Os Estados Unidos também usam para determinadas situações a pulverização aérea, né, dentro de centros urbanos, porque nós temos aqui uma pulverização aérea com muita frequência para a zona rural, nas plantações, né, para herbicidas, mas nós não temos experiência com a pulverização urbana, em cima de cidades. A gente sabe que tem um pessoal especializado nisso no Brasil, que até trabalha fora do Brasil. Fizemos contato com eles, né, eles expuseram um plano de trabalho para nós em Uberaba, para fazer essa pulverização aérea. Parece que eles realmente têm a tecnologia, até o secretário de Meio Ambiente, o Vinícius, tem se empenhado muito em nos mostrar esse caminho, mas o Ministério da Saúde não autorizou. E nós não podemos fazer alguma coisa que o Ministério da Saúde não autoriza. Existe também um compromisso, né, e uma chamada, uma campanha muito grande em cima do morador, do cidadão. Mas e as áreas públicas? As praças, as ruas, como é que está sendo trabalhado? Essa foi uma medida que o prefeito Paulo Pial, com toda a sua equipe, tomou nos primeiros dias de vacina. Eu acho que o uberabense se lembra em que estado que nós chegamos aqui no governo no começo de janeiro. Né? A cidade estava suja, as praças sujas, né? O mato muito alto. Foi feita uma equipe muito grande da infraestrutura, juntamente com a equipe da saúde, que todos se juntaram, né? O secretário Donizete, o secretário Robertinho Dayá, todos eles se juntaram, arrumamos caminhões emprestados, estamos fazendo a limpeza da nossa cidade em 12 frentes todos os dias, né? Os UBVs são 8 que passam das 5 às 7 da manhã e das 17 às 22. Até quero falar uma coisa para a população, que quando o UBV estiver passando, o Fumacê, não fecha as portas da casa não. É importante, aquele veneno que é passado, ele já está comprovado que ele é quase nada tóxico para a população. E ele precisa entrar na casa das pessoas porque o mosquito muitas vezes reside na casa das pessoas. Então é importante que a pessoa abra as janelas, abra as portas para poder o veneno que mata o mosquito entrar dentro da casa das pessoas. Então nós estamos em todas essas frentes, limpando a cidade. Nesses multirões de limpeza, o que nós mais estimulamos é que a pessoa coloque o lixo do quintal dela para fora, na rua, para a gente passar com o caminhão e pegar. Porque, como eu disse, uma tampinha, uma garrafa, um copinho descartável, qualquer coisa que for capaz de acumular um pouco de água da chuva, ali vai criar mosquito.
Secretário, e sobre o kit de teste rápido, tem sido suficiente para atender a população? Realmente o teste rápido ele é de grande valia nessa hora, porque ele nos ajuda a distinguir o que é dengue de outras infecções. Muita gente nos procura nos centros especializados, nas unidades de pronto atendimento, pensando que está com dengue porque está com uma febre, porque está com dor no corpo e muitas vezes não é dengue, né? Então esse teste rápido, ele ajuda a gente nesse momento a distinguir, ele é usado para distinguir o que é dengue do que não é dengue naquele momento. E a gente tem usado principalmente para idosos, para mulheres grávidas, para pessoas que já têm outras doenças e para crianças, mas não tem sido suficiente a quantidade que o Estado tem nos enviado. É um teste caro, é um teste realmente que não é barato e ele tem todo um cuidado para ser usado. É por isso que o município também adquiriu esses testes para poder ajudar no atendimento da população. E alguma campanha publicitária o Poder Executivo também desenvolveu nesse sentido? Sim, nós desenvolvemos, nós aproveitamos campanhas de outros governos, buscamos material educativo do governo estadual, do governo federal. Foi feita uma campanha de mídia, de televisão, de rádio, de jornais pela Prefeitura Municipal de Uberaba e agora estamos fazendo também um folheto educativo para levar até as crianças em forma de quadrinhos, em forma de que a gente possa levar essa educação às crianças, porque a gente quer trazer as crianças para o nosso lado, porque eu sei que elas são grandes guerreiras e vão realmente nos ajudar a fiscalizar as suas casas. É muito importante que as crianças, que os jovens nos ajudem nesse combate. E é por isso que a gente está levando agora, confeccionando um material específico para as crianças. Porque quando começou a dengue, foi a primeira coisa que eu senti falta. Quando começou, que nós começamos o nosso trabalho, foi em começo de janeiro e ainda não tinha começado as aulas. E muitas escolas só começaram as aulas depois do carnaval. Então agora que nós estamos entrando em contato com as crianças, com os colégios, levando essa informação. E tivemos a ideia agora de fazer essa cartilha para crianças, para que elas aprendam e ensinem seus pais. Que vai trabalhar da maneira educativa, né? Informativa e educativa. É muito importante, né, Vacira? A educação é fundamental, né? Eu acredito que a pessoa não precisa sofrer para se educar, né? Passar na pele a dor de uma dengue, né, faz com que a pessoa se eduque forçosamente, né? Mas não precisa disso, né? E aquela pessoa que nunca teve dengue ou que não tem sintomas, ela também tem que ser educada para evitar que ela tenha dengue ou para evitar que o quintal dela acabe levando a outras pessoas terem dengue. Dr. Farrinho, secretário municipal de saúde, deixa muito claro que esse é um trabalho compartilhado. É uma responsabilidade do órgão público, é uma responsabilidade do município, mas é uma responsabilidade sua, é uma responsabilidade nossa também no combate à dengue. Dr. Farrinho, muito obrigada por sua presença no nosso programa de maneira bastante pedagógica, bastante esclarecedora. Obrigado a você, Vacira. Sucesso com o seu novo programa. Tenho certeza que ele vai ser líder de audiência, pela sua simpatia, pela sua capacidade. Eu vou deixar um último recado à população. Se tiver suspeita que está com dengue, procure um médico. E não deixe na sua casa criar o mosquito da dengue. Muito obrigada e informo também a vocês que a Câmara Municipal tem uma comissão permanente composta por vereadores que trabalham na área da saúde. Então, que pode também estar dando um suporte na questão da dengue. Quem tiver interesse pode procurar os vereadores na Câmara Municipal de Uberaba.